Que a graça e a paz do Senhor Jesus sustente o nosso coração e a nossa fé nesse dia. Bom dia a todos, meus irmãos. Que grande alegria temos de estar juntos aqui neste último domingo de 2018. Vencemos, né? Somos mais do que vitoriosos, graças a Deus. Deus nos permitiu chegar a este momento da nossa vida e da nossa história. E a graça dele esteve o tempo todo conosco. Então, todos são muito bem-vindos. Eu sei que nós temos pessoas que são de fora, que estão conosco. Se você está nos visitando, levante a mão assim, só para a gente ver quem são os amigos e irmãos. Ó, que bom. Sejam muito bem. Quem está perto aí, dá um abraço neles aí por nós, por favor. Diga da alegria que nós temos de recebê-los aqui nesta manhã. É bom quando vemos alguns filhos da IBAN vindo também nesse período de festas, né? Está aí o Felipe e Rebeca com a bebezinha deles, e tantos outros que vêm. Eu nem vou citar os nomes aqui, porque eu sei que vários outros bons filhos retornam à sua casa, né? E é uma bênção receber cada um dos irmãos aqui nesta manhã. Meus irmãos, nós vencemos um ano, nós estamos encerrando mais uma etapa da nossa vida. Há um poeta que diz que 12 meses dá para cansar, não é? Então chega no final de 12 meses, nós queremos a renovação do nosso coração, dos nossos sentimentos. Nós queremos que novas perspectivas tomem o lugar das velhas, novas ideias surjam, novos planos. Tudo isso está na nossa mente e no nosso coração. Mas é importante que a gente compreenda também que mesmo as experiências mais difíceis que nós enfrentamos, e eu diria que 2018 foi um ano de experiências bastante complexas para muitos de nós, mesmo assim, a gente precisa, na passagem de um ano para outro, renovar a perspectiva do que Deus deseja, intenciona fazer na nossa vida, através das situações complexas que nos acontecem. Por isso eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Vou pedir ao pessoal do som colocar um pouquinho de retorno para mim, por favor. Obrigado. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Vamos ler do verso 1 até o verso 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do verso 1 ao verso 10. Diz assim: se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem que em Cristo, há 14 anos, foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Deus o sabe. Eu sei que esse homem, no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, que homem nenhum tem permissão para repetir. Desse eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade, mas evito fazer isso, para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim ou ouve de mim. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa aonde? Na fraqueza.
De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então eu sou forte. Amém. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós nos colocamos diante do Senhor neste momento, pedimos ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações, que a nossa mente e o nosso coração estejam abertos à Tua palavra, Senhor. Que o Senhor use cada palavra deste texto para estimular a nossa fé, para nos ajudar a que cada um de nós possa crer no Senhor e a nossa vida seja transformada pela Tua palavra. É o que nós pedimos para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Não estou me ouvindo aqui ainda, querido. Está meio abafado aqui, não estou me ouvindo. Muito bem, irmãos. Eu estive pensando sobre este texto na perspectiva do desenvolver a santidade a partir de uma luta interior que todo cristão trava. Alguém certa vez disse que, com o passar do tempo, na nossa carreira cristã, iremos perceber que dentre os 3 maiores inimigos que temos, os 3 grandes inimigos, Satanás, o mundo e a carne, você perceberá que o mais difícil de lidar é a própria carne. O maior inimigo não está do lado de fora, está dentro de nós. E ele é o nosso maior desafio. É ele que nós temos que vencer na nossa carreira. Quase todos os personagens bíblicos que tinham grande relevância, personagens que mantinham com Deus uma relação de profundidade, de comunhão, e que foram usados por Deus para fazer coisas incríveis que estão narradas nas páginas sagradas, quase todos eles, diante da grandeza, da majestade de Deus, mas também da sua misericórdia, tinham consciência de quão pequenos eles eram e de que eles não eram merecedores de tamanha graça, de uma ação, eu vou arriscar dizer, quase que ou totalmente unilateral, algo que vem de Deus para nós. Não algo que nós nos esforçamos e conquistamos pelo nosso esforço. Não é algo meritório. É algo que vem de Deus para nós. E esta consciência de cada um desses protagonistas da Bíblia exalta a graça, reforça o valor e a importância desta doutrina tão necessária à nossa carreira cristã. E de todos os personagens, Paulo parece ter sido o mais corajoso, Paulo parece ter sido aquele que foi o mais profundo na compreensão deste aspecto importante da doutrina cristã. Paulo parece ter sido muito sincero, ainda que a sinceridade dele pudesse colocá-lo numa posição de vulnerabilidade. O que é que eu digo de posição de vulnerabilidade? É quando você mostra o seu eu, como você realmente é, sem medo de que as pessoas vão se assustar ou vão se escandalizar. Algum tempo atrás eu saí com meus filhos, depois de um culto,
e fui a uma dessas lojas, não lembro se era o McDonald's ou o Burger King, porque eles estavam com fome. E você sabe que jovem e adolescente, a fome é triplicada, não é? E eles queriam ir lá, então eu fui. E como eu também estava com fome, então eu pedi um sanduíche para mim. E nós subimos e sentamos na parte superior da lanchonete. E eu ia dar uma primeira mordida no meu sanduíche, quando entrou uma jovem muito conhecida nossa e da nossa família, que não é daqui da igreja, é da igreja de Vilas, e do outro lado do salão ela disse: pastor, eu não acredito, você está comendo hambúrguer. E aí todo mundo olhou para mim, estava cheio o salão, todo mundo olhou para mim. Aí eu dei um tchauzinho para ela, eu fiz assim, e quando ela chegou eu disse: eu também como hambúrguer. E é interessante quando você fica colocado numa posição assim, exposto, e todo mundo te olha, e você tem aquela sensação assim, fazendo alguma coisa errada, está todo mundo olhando para mim, estou comendo um hambúrguer, não é? Essa sensação de vulnerabilidade que às vezes a gente tenta fugir dela, quando se tratam de questões mais profundas, não meramente de comer um hambúrguer, mas de mostrar outro lado nosso. No decorrer de 2018, quase toda a igreja esteve reunida em pequenos grupos. E um dos objetivos desse pequeno grupo é o pastoreio mútuo, é o cuidado de um pelo outro. E a questão é que muitas vezes as pessoas vão aos grupos, mas elas vão como se fosse um programa, elas vão como se fosse um item da sua agenda, elas vão cumprir um compromisso. Afinal de contas, para ser membro da IBAN, tem que estar num pequeno grupo. Então ela vai, porque ela é obediente, e ela vai ao pequeno grupo. E no pequeno grupo ela não fala nada sobre si, a não ser as bênçãos, a não ser pedir oração para necessidades, mas não fala das suas lutas interiores, não fala das suas maiores guerras. Poucos têm coragem de contar dentro de um grupo pequeno as suas tentações. Eu? Contar minhas tentações? E todo mundo ficar olhando para mim? De jeito nenhum. Eu não vou contar. Por quê? Por que nós agimos assim? Porque nós estamos trabalhando em defesa de uma identidade que nós queremos apresentar. Nós não queremos mostrar um lado nosso que nós conhecemos muito bem, nós não mostramos para ninguém. Aliás, você sabe disso, existem coisas que você esconde até da sua família mais próxima. De vez em quando elas aparecem, ressaltam, vêm à tona. E aí você é pego no flagra. E às vezes, mesmo assim, ainda justificamos, ainda racionalizamos, ainda dizemos e queremos defender quem nós somos e uma reputação que, no fundo, lá dentro, no âmago do nosso caráter, a gente sabe que não tem. Então, quando Paulo se vulnerabiliza, ele tem coragem. E uma das suas declarações mais corajosas está no capítulo 7 de Romanos. Ele tem coragem de revelar o coração dele. Não para sustentar a imagem do apóstolo, a identidade daquele herói forte, espiritual. Mas ele tem coragem de mostrar o seu lado mais ruim, o seu lado mais fraco. Paulo diz assim: porque nós sabemos que a lei é espiritual, mas eu, porém, sou
carnal. A lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir, pois eu não faço o que quero, mas sim o que detesto. Ora, se eu faço o que não quero, concordo com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. E se faço o mal que eu não quero, já não sou eu quem o faz, mas sim o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei, quando eu quero fazer o bem, mas o mal reside em mim. Segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro à lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Precisa ter muita coragem para escrever isso para uma igreja. Não é um grupo pequeno. Nós tentamos fazer isso, tentamos despertar dentro da IBAN o sentimento de cuidado mútuo num ambiente menor, para que ninguém fique exposto. Exposição é uma palavra muito séria hoje. Qualquer coisa que você fale sobre uma pessoa hoje vira um processo. Então há todo um cuidado para preservar a imagem das pessoas. Era-se de se esperar que dentro desses grupos as pessoas pudessem abrir o seu coração e dizer quem elas realmente são, o que elas sentem de verdade, quais as suas maiores tentações, e confessar os seus pecados sem medo de serem condenados, ou não se importando se o fossem. Porque pior do que a condenação humana, irmãos, é o quê? A condenação de Deus. Não é verdade? É bem pior. Então nós nos escondemos e Paulo não faz isso. Paulo abre o seu coração. Ele mostra com clareza o quanto ele precisava lutar com ele mesmo. Não é o único texto que ele fala isso. Paulo compartilha essa luta interior aos Gálatas também. No capítulo 5, esta guerra interior para vencer os próprios instintos, os próprios desejos, as próprias tendências, os próprios pecados. E olha que o ministério de Paulo não foi um ministério fácil, não. Quando Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, ele compartilha em detalhes situações graves do seu ministério naquela localidade. Ele começa logo no primeiro capítulo, verso 8, dizendo: não queremos, irmãos, que vocês ignorem o tipo de tribulação que nos sobreveio na província da Ásia. Na primeira viagem dele, na segunda viagem missionária, quando ele esteve lá, foi algo acima das nossas forças, ao ponto de perdermos a esperança até da própria vida. A outra tradução diz, ao ponto de desesperarmos da vida. Paulo fala de uma tribulação terrível que lhe sobreveio durante o período da segunda viagem missionária, quando ele foi perseguido, quando ele foi apedrejado, quando ele foi dado como morto, quando ele foi preso, quando ele foi chicoteado, tudo o que aconteceu com ele. Ele diz: irmãos, eu quero dizer para vocês que eu não sou tão forte assim, esse negócio foi tão intenso sobre mim, que eu desesperei da vida. O que significa isso? Significa que ele cogitou a sua própria morte. Significa que Paulo chegou a pensar: é melhor ir embora, é melhor morrer. Se é para viver desse jeito, se é para sofrer tanto assim, então é melhor morrer. No capítulo 11 da mesma carta, Paulo compartilha um pouco do que aconteceu. Então, se você ler o 11 a partir do verso 23,
Você vai ver ele fazendo uma comparação, tecendo uma comparação entre ele e os falsos apóstolos que estavam surgindo, cheios de si, todo heróis, chamando a atenção das pessoas, atraindo a atenção das pessoas para si. E ele diz assim, verso 22, eles são hebreus? Eu também. Eles são israelitas? Eu também. São da descendência de Abraão? Eu também. São ministros de Cristo? Falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda muito mais. Aonde, Paulo? Onde estão suas credenciais? Em trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes. Em perigos de rios. Em perigos de assaltantes. Em perigos entre patrícios. Em perigos entre os gentios. Em perigos na cidade. Em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos, fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede e jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além dessas coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não fique indignado. Quero fazer uma pergunta aqui para você. Se você fizer um breve balanço de 2018, de tudo que você passou de sofrimento, chegou perto dessa lista? Não, não chegou. Eu tenho certeza que não chegou. Não chegou perto dessa lista. Se você for analisar e você comparar, e Paulo faz uma descrição aqui, o livro de Atos mostra, a grande parte do que ele relata aqui, o livro de Atos mostra onde foi que aconteceu. Eu digo para você, nenhum ministro aguentaria, nenhum obreiro aguentaria, nenhum apóstolo, nenhum pastor aguentaria. E Paulo diz, eu poderia me orgulhar disso. Mas tem um problema, irmãos. Eu me conheço. Eu sei quem sou. Paulo recebe de Deus uma revelação que lhe é proibido contar para nós. Ele é arrebatado em espírito, ele não sabe se em espírito ou em corpo, até o céu. E ouve ali palavras que lhe são ditas, que ele diz, eu não fui autorizado a dizer, a repetir essas palavras entre os homens. Que ele poderia respirar fundo e dizer assim, está vendo? Por que Deus mostrou para mim e não mostrou para outro? Por que Deus revelou essas coisas a mim e não revelou a Pedro? Por que a mim e não a João? Por que a mim e a nenhum outro dos apóstolos? Não a qualquer outro dos apóstolos. E ele poderia se orgulhar disso. Mas Paulo tem uma consciência em mente, irmãos, e aqui é o ponto crucial da minha mensagem hoje. É o mais importante de tudo. Paulo sabia que tornar-se um homem santo não é algo simples. É o maior desafio do cristão. Transformar o seu coração num coração consagrado a Deus, transformar o seu coração tendente a ser carnal em um coração purificado, santificado, que raciocina segundo o plano de Deus e o propósito de Deus. Muito cuidado com o que eu estou dizendo aqui, porque, de verdade, muitos acreditam que o fato de tornar-se um cristão santificado ser um grande desafio, implica em dizer que eles devam desistir de tudo. Já que eu não consigo ter esse nível de santidade, então eu largo tudo. Eu vou viver minha vida como muitos cristãos do nosso século têm vivido. Cristãos entregues a si mesmo. Cristãos que estão abandonando
a busca pela santidade para viver de acordo com os instintos pessoais. Às vezes, sob pretexto de que a graça de Deus cobre todos os pecados, eles se largam a viver uma vida de pecado. Paulo sabia que ele tinha que tratar o seu coração. Paulo sabia que aquela luta seria intensa. A presunção de ser um apóstolo, a posição de ter recebido revelações especiais de Deus, a presunção de ter visto tantas vidas serem salvas através dele mesmo, a presunção de saber, ou não, que ele teria um papel preponderante no desenvolvimento de todo o cristianismo, até que o cristianismo se tornasse a religião mais impactante do mundo. Paulo sabe disso, alguém tinha que conter ele, alguém tinha que conter o ímpeto do seu coração, alguém precisava trabalhar duramente com ele, para que ele não se desviasse do caminho, como tantos outros personagens bíblicos se desviaram. Então Deus precisava tratar o coração de Paulo. Deus precisava mexer com ele. Se ele estava levando a sério essa questão da santidade, ele ia ter que lidar na sua alma com uma questão que nesse texto ele chama de espinho. Ou mais precisamente, espinho na carne. Deus precisava tratar o coração dele. E o espinho era o instrumento de Deus para esse tratamento. Há um equívoco muito comum entre os evangélicos de pensar que desviar-se de Deus significa necessariamente abandonar o evangelho, e necessariamente não significa isso. Você pode ser um evangélico, você pode ser um salvo em Cristo Jesus, e ainda assim ser um desviado. Pastor Abraão, você está criando uma doutrina nova? Não. Desviar-se do evangelho não significa perder a salvação apenas. Nós acreditamos que um cristão não perde a sua salvação. Não obstante isso, temos visto na nossa carreira cristã centenas de pessoas, milhares de pessoas abandonarem a fé e até se posicionarem contra ela. E dizerem que não querem mais seguir o caminho do evangelho. Eram salvas. Porque uma das características que o Novo Testamento nos apresenta, que atestam a salvação, é a perseverança dos santos. Não é que se você perseverar, então Deus usa a sua perseverança para poder medir o tanto de bênção que você merece, mas que o fato de ser salvo fará com que você persevere até o fim. Isso significa que muitos dos que abandonaram o caminho provavelmente nunca tiveram uma experiência real com Deus. Chegaram muito perto, como diz Hebreus 6, muito perto, mas realmente não foram transformados ao ponto de entender o que era a salvação. E quais as implicações da vida cristã e o que significa para um cristão viver em santidade. A Bíblia mostra exemplos disso, irmãos. Salomão é um exemplo claro disso. Homens de Deus que foram usados por Deus, que estavam dentro do plano de Deus, que têm palavra de Deus na Bíblia lá definindo que eles eram amados de Deus e cuidados por Deus e estavam dentro do plano de Deus e que no final da carreira aqui neste mundo fizeram todas as coisas erradas. Vamos encontrá-los, alguns deles, vamos encontrá-los no céu. Do que é que eu estou chamando de desviar-se aqui? Eu estou falando de uma pessoa não necessariamente perder a salvação, mas ser um cristão e tornar-se neste mundo uma pessoa inútil, estéril ao reino de Deus,
uma pessoa que perdeu a paixão pelo Evangelho, perdeu o ímpeto pelo Evangelho, um cristão que perdeu o primeiro amor, que deixou ele para trás, se desviou, vai ser salvo como que pelo fogo, mas não viveu para a glória de Deus, não viveu em santidade, não deu testemunho cristão, não viveu nesta vida de uma maneira que a sua própria história glorificasse o nome de Deus, não se permitiu ser luz neste mundo. Assim brilhe também a vossa luz, disse Jesus, no mundo, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. São cristãos, mas são cristãos que estão na linha da mediocridade. Mediocridade necessariamente não é tolice, é ser mediano. É estar abaixo daquilo que Deus planejou para você. O grande desafio de um seguidor de Cristo é deixar esse tipo de vida para trás. A vida de um cristão ensimesmado. Sabe aquele camarada que é crente, mas é cheio de mimimi? Aquela pessoa que vive para si, melindrosa. Qualquer coisa que alguém fala, se desestabiliza. Qualquer opinião que alguém omite sobre ela, já fica apavorada. Já quer abandonar tudo, já quer desistir de tudo. Qualquer coisa que acontece, já entra em depressão, já entra num sentimento de fracasso. Não lutam pelo nome de Cristo. Não manifestam a sua fé, não defendem a sua fé. Cristãos que, se ouvirem um não de Deus, ficam com raiva de Deus, ficam magoados, ficam revoltados, desistem, olham para Deus e sinalizam para Ele que estão de mal dele. Quanta gente tem vivido essa vida? Quanta gente tem vivido esse tipo de cristianismo? Paulo quer evitar esse caminho, irmãos. Ele é uma pessoa consagrada a Deus, ele tem uma visão muito clara de tudo o que está acontecendo, ele sabe quem ele é, ele sabe que ele foi resgatado pela graça, ele sabe que ele foi abençoado mais do que ele merecia, ele recebe de Deus revelações extraordinárias, mas ele conhece os seus instintos, ele conhece o seu coração, ele conhece os seus pecados, ele sabe onde é que estão as deficiências da sua personalidade e as deficiências do seu caráter. Personalidade é diferente de caráter. Os dois são muito difíceis de ser trabalhados. A gente ama a doutrina da Gabriela Cravo e Canela, não é? Eu nasci assim, vou viver assim, vou ser sempre assim, e vou morrer assim. Gabriela. A pior coisa na vida de um crente é ser um crente Gabriela. Desculpa se tiver algum Gabriela aqui, por favor. Nada pessoal, eu não estou me referindo a você, o nome Gabriela é muito bonito. Mas essa ideia assim, de que, eu sou assim mesmo, então, e Paulo diz, não pode. Não pode, eu não aceito, eu não quero. Eu quero viver em santidade, eu quero viver para a glória de Deus. Então ele trava uma guerra interior, uma luta contra ele mesmo, que é dele, é sua, é você com Deus, não adianta querer misturar as coisas, é você com o Senhor. E nesse ponto, irmãos, Paulo exalta o espinho. Paulo diz que o espinho é importante. Paulo diz que o espinho é bom, para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Mensageiro de Satanás, para me esmurrar, para me esbofetear. A primeira coisa que Paulo tem em mente é a consciência de que o espinho é necessário ao desenvolvimento da sua santidade,
ao processo de crescimento espiritual. Eu preciso do espinho. É a primeira coisa que Paulo diz. Esse espinho é necessário para derrubar o meu orgulho. O orgulho pode destruir nosso projeto de vida. O que nós mais sonhamos para a nossa vida, para a nossa história, para a nossa família, pode nos deixar cheios. Desejamos tanto, nos orgulhamos tanto da nossa formação acadêmica, das nossas conquistas humanas, dos bens que nós possuímos, do tipo de filho que nós temos, do que pudemos dar aos nossos filhos. Vamos enchendo o nosso coração dessas coisas e essas coisas vão nos esvaziando de Deus. Paulo diz, eu preciso do espinho. É um mensageiro de Satanás. Veio me esbofetear, veio acabar comigo. Mas eu preciso desse espinho para me manter em submissão ao Senhor. Para não dar um passo atrás no processo de santificação. Segundo lugar, o espinho ajuda Paulo a compreender a suficiência da graça de Deus. E aí uma pergunta que eu e você temos que fazer o tempo todo para nós é, do que é que nós precisamos para sobreviver? Perguntaram ao maior, mais rico homem do mundo, que tinha uma fortuna na época de 40 bilhões de dólares. Perguntaram a ele, você se sente seguro, financeiramente falando? Ele disse, não. De quanto você acha que você precisaria para estar seguro financeiramente? Ele respondeu, pelo menos uns 5 ou 7 bilhões a mais. Então ele tinha 40. E se ele chegasse nos 45, então ele estava seguro. Ele tinha 40 e não estava seguro. E se ele chegasse nos 45, ele estaria seguro. Eu pergunto para você, estaria? Claro que não. O coração humano é insaciável. Quanto mais nós temos as coisas, mais nós queremos. Quanto melhor fica a nossa vida, menor a possibilidade da gente se arriscar mais. Eu vejo muito isso quando as mulheres vão dar à luz aos seus filhos. O que é necessário para dar luz a um filho hoje, irmãs? Faça essa pergunta às jovens de hoje. E faça essa mesma pergunta às senhoras que têm 70, 80 anos. A minha avó teve 11. Não teve hospital, não teve anestesia, não teve doula, não teve nada. Nada. O primeiro foi um pouquinho difícil, o segundo foi mais fácil, o resto saiu que nem coelho. Foi saindo assim. E os mais velhos cuidavam dos mais novos. Eu não estou desmerecendo o valor da ciência, sob qualquer hipótese. Eu estou dizendo para você que quanto mais fácil a vida fica, mais fraco você fica também. É verdade ou não é? Quanto mais fácil, mais fraco a gente vai ficando. As gerações vão enfraquecendo. Tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos geram tempos difíceis. É o ciclo da vida, não é? É o ciclo da vida. Paulo diz, do que é que eu preciso? Eu pedi 3 vezes ao Senhor, Senhor, tira esse espinho de mim. Senhor, tira esse espinho de mim. Senhor, tira esse espinho de mim. E o Senhor disse, não. Não, eu não vou tirar esse espinho de você. Por uma só razão, Paulo. Você acha que se você viver sem um espinho, você vai viver melhor? Você não vai viver melhor porque você não tem um espinho. Você vai viver melhor o tempo todo, com espinho ou sem espinho, se você estiver vivendo debaixo da minha graça, da minha provisão, do meu cuidado, da minha bênção. Eu vou continuar sendo o seu Deus.
eu vou continuar sendo bom para você. Mesmo que você tenha o espinho na carne, eu continuo sendo o seu Deus. Eu não te deixei, eu não te abandonei, eu não esqueci de você, mas você precisa experimentar a minha graça. E por último, irmãos, Paulo toma uma decisão que para mim é uma decisão muito difícil. Muito difícil. Paulo diz assim: por isso, eu sinto prazer, ouça bem, eu sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições e nas angústias. Eu tenho uma conclusão aqui. Ou Paulo é um doido masoquista, ou ele entendeu algo mais sobre a vida. Pare e pense um pouquinho. Quantas vezes nós sentamos esse ano diante de Deus e dissemos: Deus, eu não suporto mais. Deus, eu não aguento mais. Deus, não dá. Deus, eu não vou fazer mais. E chega uma hora que você nem ora mais, fala assim: quer saber? Eu estou orando. Deus não me responde, eu vou me calar. Mas aí a gente começa a agir com Deus com aquele sentimento de indiferença no coração, de distanciamento. Você já não ora mais, você já não tem mais prazer mais em Deus, você não tem mais alegria em Deus. Não tem mais. E vai vivendo sua vida autônoma, sem depender de Deus. E ai de Deus se der um não para você. Ai de Deus se disser um não para você nessa hora. Você fica magoado. Paulo diz: nada a ver. Eu vou aprender, que é uma decisão racional difícil que Paulo toma, de viver em constante alegria no seu interior, mesmo que o espinho não tenha sido arrancado, mesmo que o espinho não tenha sido tirado, Paulo decide viver alegre na presença de Deus, porque a graça de Deus é suficiente. São 3 lições importantes, irmãos. O ano passado foi um ano marcado por muitos problemas, e no final do ano, eu pedi que a igreja cantasse um cântico, lembrando daquelas dificuldades, e eu nem sabia que 2018 ia ser tão difícil como foi, e foi mais do que 2017. E eu quero chegar no final de 2018 dizendo a mesma coisa: Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. Aliás, eu queria ver se a equipe consegue cantar esse cântico para a gente. Vamos ver se a gente consegue. Vou pegar de surpresa agora. O pessoal falta me matar lá embaixo no Decom. Decom, me perdoem, por favor. Mas um dia a gente precisa aprender a dar um passo só de cada vez, sem duvidar. A gente precisa aprender a ouvir um não de Deus, sem retaliar nossa relação com Deus, sem ficar magoado com Deus. A gente precisa entender essas lições aqui desse texto para nós. O espinho é necessário, irmãos, porque nos mantém em submissão a Deus. Vamos dizer isso? O espinho é necessário, porque ele nos mantém em submissão ao Senhor. Essa é a primeira lição. A segunda lição é o valor da graça. A graça é suficiente. Você pode repetir comigo? Do que é que você precisa mais? Se eu tiver 10 mil ou mais na minha conta, então eu estou bem? Se tiver família perfeita, eu estou bem? Se encontrar solteiros aqui, as solteiras, o príncipe encantado. O príncipe encantado vira sapo, viu, irmã? 6 meses de casado ele vira sapo. Do que é que nós precisamos, irmãos? Do quê? Da graça. E terceiro, Paulo toma a difícil decisão de alegrar-se sempre no Senhor. Qual é a decisão? Alegrar-se sempre no Senhor. E dizer: Deus é bom. O espinho está aqui, Senhor. Está doendo demais. Pode chorar. Não tenha medo de chorar. Diga: Deus, está doendo. Ô espinhozinho dolorido esse. Mas a tua graça me basta, e o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vamos ficar de pé? Vamos cantar? Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres,
que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, duvidar de quê? Que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Baixe sua cabeça, feche seus olhos um pouquinho. Quantas vezes você ajoelhou diante do Senhor esse ano e disse: Deus, eu não vou suportar. Está difícil demais, Senhor. Está difícil demais, Senhor. Eu não vou dar conta, Senhor. A pressão é muito grande, Senhor. Quantas vezes você disse isso ao Senhor? Quantas vezes você orou dizendo: Deus, afasta isso de mim, Senhor. E sim, em algumas dessas circunstâncias, Deus lhe disse um não. Hoje o Senhor veio dizer para você: eu não esqueci de você, eu amo você. Mas você precisa desse espinho. Ele é necessário. Você precisa dele. Não é porque eu quero ver você sofrer, é porque sem esse espinho, você vai se tornar aquela camada de cristãos inúteis e medíocres, que não vão para lado nenhum, comuns. Mas eu quero fazer de você um instrumento da minha glória nesse mundo. Eu quero fazer de você um homem e uma mulher santificados, transformados, movidos no seu interior pelo meu Espírito Santo, obedientes, relevantes. E se você está encerrando um ano, quem sabe, lá no fundinho do seu coração, você nunca disse isso, mas lá no fundo do coração, pensando que Deus te abandonou, que Ele não cuidou de você, e desanimado de continuar sua carreira cristã, hoje o Senhor vem dizer para você: não faça isso, meu filho. Eu não tirei o espinho, mas eu garanto para você, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então diga para Deus hoje: Senhor, eu quero me alegrar no Senhor. Eu quero me alegrar no Senhor o tempo todo. O tempo todo eu quero dizer: Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Conversa com o Senhor agora, fala com Ele, coloca diante dele esse ano que passou. Quem sabe você pode relembrar diante do Senhor quantas situações difíceis você teve que lidar com elas. Você foi testado ao limite, você se encurvou,
sofreu, padeceu, mas o Senhor te sustentou. Você chegou até aqui pela graça do Senhor. Coloque seu coração diante dele, diga: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua graça derramada sobre mim, Senhor. Obrigado porque o espinho não vem para nos destruir, pelo contrário, o espinho vem para nos fazer mais forte diante do Senhor. O espinho vem para renovar a nossa fé, a nossa confiança e a nossa segurança no Senhor. Senhor, eu peço ao Senhor que nessa manhã o Senhor estenda a tua mão sobre o teu povo que aqui está, Senhor, sobre cada um de nós, porque cada um de nós aqui precisa da graça do Senhor. Cada um de nós aqui, Senhor, precisa dessa conquista maior. Cada um de nós precisa dos nossos espinhos. Dá-nos, ó Deus, a graça de adorar o teu santo nome em qualquer situação da nossa vida, Senhor. Como Paulo diz: eu sei estar farto, eu sei passar por necessidade, já fui testado em todas as áreas, estou em paz porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Abençoa o teu povo neste dia, Senhor, renova a nossa fé, renova o nosso coração, faz-nos fortes diante do Senhor, para lutar por aquilo que é teu, Senhor, para amar aquilo que o Senhor ama, para fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça, não para viver como nós mesmos queremos, porque se for para viver pela nossa própria cabeça, a gente vai afundar a nossa vida, Senhor. Nós dependemos do Senhor. Então, se os espinhos são necessários, que o Senhor os mantenha sobre nós, mas que através deles o teu nome seja glorificado na nossa experiência. Abençoa o teu povo que aqui está, Senhor. Derrama cada dia mais da tua graça sobre nós, como o Senhor até aqui tem feito, que nós possamos ser felizes pela suficiência da graça do Senhor. Leva o teu povo debaixo da tua bênção e da tua paz, que o teu amor, a graça infinita de Jesus Cristo, a consolação do Espírito sejam com todos para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, amanhã à noite é o último dia do ano, é um dia muito especial. Amanhã é meu aniversário, viu? E nós estaremos aqui iniciando um culto às 10 da noite e encerrando esse culto, 00:10 mais ou menos. Vamos virar o ano falando com o Senhor. E você está convidado, chegue cedo, porque vai ter muita gente aqui, e se você não chegar cedo, você não vai achar lugar, quem sabe para parar o carro, ou para ficar aqui dentro. Deus abençoe, vamos em paz, em nome de Jesus.